que temos medo de falar em público? Compreender as raízes desse medo comum pode nos ajudar a vencê-lo mais rápido. Comunicar suas ideias com clareza e apresentá-las abertamente a um fórum público é um componente essencial de sucesso em vários domínios da vida. Ser um bom orador pode ajudá-lo a progredir em sua carreira, expandir seus negócios e formar fortes colaborações. Pode ajudá-lo a promover ideias e levar as pessoas à ação em questões que afetam diretamente a sociedade em geral. Para fazer qualquer uma dessas coisas bem, é necessário estar bem diante de uma audiência e apresentar um argumento de venda, uma ideia ou um trabalho. E às vezes, a única coisa que fica entre você e o seu público é o medo. Glossofobia. Esse é o nome dado para o medo de falar em público. Aparece quando você está se apresentando ou esperando fazer uma apresentação oral ou um discurso na frente de outras pessoas. O medo de falar em público é frequentemente, mas incorretamente citado como o maior medo das pessoas. Há muitas outras coisas das quais as pessoas realmente têm medo. No entanto, o medo de falar em público é muito comum. Aproximadamente 25% das pessoas relatam experimentá-lo. Enquanto algumas pessoas experimentam uma forma debilitante de glossofobia, mesmo uma forma leve dela pode ter efeitos devastadores. O medo de falar em público pode impedi-lo de correr riscos para compartilhar suas ideias, falar sobre seu trabalho e apresentar soluções suas para problemas que afetam muitas pessoas. E, como resultado, pode afetar o quanto você cresce pessoal e profissionalmente, e o quanto impacto você pode ter. Ao mesmo tempo, qualquer experiência negativa de falar em público tornará menos provável que você fale em público no futuro. O medo ensina você a se proteger de situações de risco. Então, por que temos medo de falar em público? O medo de falar em público não está tanto relacionado à qualidade de um discurso, mas sim como o orador se sente, pensa ou age quando se depara com falar em público. Existem muitos motivos pelos quais as pessoas ficam com medo quando precisam falar em público. As teorias que exploram o medo de falar em público identificaram 4 fatores contribuintes. Primeiro, fisiologia. O medo e a ansiedade envolvem o despertar do sistema nervoso autônomo em resposta a um estímulo potencialmente ameaçador. Quando confrontados com uma ameaça, nossos corpos se preparam para a batalha. Essa hiperexcitação leva à experiência emocional de medo, interfere em nossa capacidade de agir confortavelmente em falar em público. Eventualmente, isso impede que as pessoas busquem oportunidades para falar em público. Alguns pesquisadores sugerem que existem pessoas que geralmente experimentam maior ansiedade em diferentes situações e, portanto, são mais propensas a se sentirem ansiosas. E sobre falar em público também, pessoas predispostas a se sentirem ansiosas acham mais difícil controlar sua ansiedade e vencer o medo de falar em público e optarão por evitá-lo. Mas para outras pessoas, a ansiedade é limitada a situações de falar em público. Mas os sinais fisiológicos de medo que experimentam antecipar, preparar, atuar em público são semelhantes. Além disso, algumas pessoas experimentam o que os pesquisadores chamam de sensibilidade à ansiedade ou medo do medo. Sensibilidade e ansiedade significa que, além de se preocupar com falar em público, as pessoas estão preocupadas com a sua ansiedade em falar em público e como sua ansiedade afetará sua capacidade de desempenho em situações de comunicação desafiadoras. Assim, além de se preocupar se alcançarão seus objetivos com seu discurso. Segundo, pensamentos. Outro fator que envolve as crenças das pessoas sobre falar em público e sobre si mesmas como oradores. O medo geralmente surge quando as pessoas superestimam os riscos de comunicar suas ideias na frente de outras pessoas, vendo o evento da palestra como uma ameaça potencial à sua credibilidade, imagem e chance de alcançar um público. Opiniões negativas de si mesmo como orador, tipo, não sou bom em falar na frente de multidões, não sou um bom orador em público, sou chato, etc. Também pode aumentar a ansiedade e o medo de falar em público. Algumas teorias fazem a distinção entre uma orientação para o desempenho e uma orientação para a comunicação. Orientação para o desempenho significa que você vê falar em público como algo que requer habilidades especiais e vê o papel do público como juízes que avaliam o quão bom você é um apresentador. Em contraste, a orientação para a comunicação significa que o foco principal está em expressar suas ideias, apresentar informações ou contar sua história. Para as pessoas com essa orientação, o objetivo é chegar ao seu público da mesma forma que o faz nas conversas do dia a dia. Então pense nisso ao contrário. Se você considerar qualquer conversa que tenha na presença de pessoas como uma forma de falar em público, você tem evidências suficientes de que pode se expressar com clareza e se comunicar com eficácia. Você então abordaria a mesma abordagem para eventos de falar em público, onde o foco é simplesmente compartilhar ideias e informações. No entanto, quando o foco muda de ser ouvido e compreendido para ser avaliado, a ansiedade tende a ser maior. Terceiro, situações. Embora haja pessoas que, por natureza, tendem a ser mais ansiosas, ou pessoas que não se acham boas em falar em público, há certas situações que provavelmente deixaram a maioria de nós mais ansiosa ao fazer apresentações
em um fórum público. Falta de experiência. Como com qualquer outra coisa, a experiência cria confiança. Quando você não tem muitas horas no palco, é mais provável que sinta medo de falar em público. Grau de avaliação. Quando não há um componente de avaliação real ou imaginário para a situação, o medo é mais forte. Se você estiver falando na frente de um grupo de pessoas que tem os formulários de avaliação prontos para preencher, você pode se sentir mais ansioso. Diferença de status. Se você está prestes a falar na frente de pessoas de status superior, por exemplo, pessoas em seu local de trabalho em cargos mais elevados, ou grupos de profissionais talentosos em sua linha de trabalho, você pode sentir uma dose maior de medo formigando em seu corpo. Novas ideias. Se você está compartilhando ideias que ainda não compartilhou em público, pode se preocupar mais com a forma como as pessoas as receberão. Quando sua aparição pública envolve apresentar algo novo, você pode se sentir mais desconfortável em declarar sua posição, de responder as perguntas à plateia ou lidar com os membros da audiência que tentam abrir buracos ou brechas no que você está falando. Novos públicos. Você já deve ter experiência em falar em público e fazer apresentações para públicos familiares. Você pode, por exemplo, estar acostumado a falar na frente de profissionais da sua área de especialização. O medo pode surgir, entretanto, quando o público-alvo muda. Você está diante de um público muito diferente das pessoas que você costumava falar. E a sua confiança pode ficar um pouco abalada. Quarto, habilidades. Por fim, outro fator que contribui para o medo de falar em público é o quão habilidoso você é nessa área. Embora muitas pessoas se considerem bons oradores por natureza, sempre há espaço para o crescimento. As pessoas que trabalham suas habilidades, em vez de contar com um talento natural, são os palestrantes que mais se destacam. Existem muitas abordagens diferentes para aprimorar esse conjunto de habilidades e aumentar a competência em falar em público. O aumento da competência leva ao aumento da confiança, que é um antídoto eficaz para o medo. No entanto, a confiança por si só não se traduz em falar em público. Os muitos benefícios de compartilhar informações e ideias em público definitivamente superam a necessidade de nos proteger do horror que é ter que falar na frente dos outros. A próxima pergunta lógica é: como podemos vencer esse medo? Felizmente, existem muitas abordagens que funcionam bem, tanto em termos de desenvolvimento de habilidades, quanto de aumento de confiança. Mas esse é assunto para outro vídeo. E bem, diferente dos dois últimos vídeos que eu publiquei aqui no canal, na qual eu tava sem óculos e talvez até o cenário tenha mudado um pouco, dessa vez eu tentei colocar um óculos. Eu sei que fica o reflexo da minha ring light que eu uso para gravar, mas isso é a cruz que nós que usamos óculos temos que carregar. Talvez para você que esteja assistindo esse vídeo, seja um pouco ruim assistir com esses reflexos aqui no meu olho, pode atrapalhar você prestar atenção nas informações que eu tô dando, ou então você pode se sentir desconfortável porque fica algo muito estranho. Mas de qualquer forma, é importante que vocês deixem seu feedback aqui embaixo, falando se atrapalha ou não, e os motivos que atrapalham você assistir esse vídeo, esses reflexos no meu olho. Pra mim, gravar sem óculos é muito ruim, porque eu tenho um grau de miopia, de astigmatismo, sei lá o que eu tenho, muito alto, então olhar diretamente assim pra luz sem óculos, mexe muito com a minha visão, minha pupila se dilata demais porque tem sensibilidade. E esse óculos que eu uso, nem esse reflexo azul, porque justamente ele tem uma película protetora para os raios azuis que saem do celular, já que tá com a tela virada para mim, ou televisão. E também ajuda um pouco a enxergar com a luz diretamente batendo no meu olho, meio que ameniza isso. Então gravar sem óculos para mim é bem ruim mesmo, com óculos fica 1000 vezes melhor, não tem nem comparação. Mas deixem aqui os comentários falando o que vocês acham a respeito disso. Muito importante esse feedback para eu melhorar a qualidade aqui do canal, que é o que eu estou buscando. Então, valeu aí, até o próximo vídeo.